Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez o Pastor Michael aqui no canal Somente as Escrituras. Mais uma vez aqui vamos estar investigando as Escrituras e tirar dela porções preciosas de fortalecimento da fé, porções preciosas que nos encorajará e nos ajudará a continuar o percurso da nossa vida, tendo a fé embasada em Cristo. Hoje, irmãos, nos voltaremos para um tema muito importante, triunfando sobre a tristeza. Pensando nesse tema, irmãos, e em inúmeras pessoas que hoje não conseguem mais dormir sem tomar um remédio para dormir. Hoje elas buscam alegria e felicidade em coisas passageiras e nunca conseguirão encontrar a verdadeira felicidade. Hoje as pessoas, em tudo, elas estão depressivas, opressivas, com medo do amanhã, ansiosas. Inúmeras pessoas estão dessa forma, vivendo desse jeito. Pessoas tirando a própria vida por conta das mágoas, por conta de um relacionamento que não deu certo. E é pensando nesse contexto, irmãos, que nós devemos nos voltar para as Escrituras, nos voltar para o Santo Livro e olhar, irmãos, a carta de Filipenses. A carta de Filipenses nos vai mostrar o segredo da verdadeira felicidade. A carta de Filipenses, ela encontra-se por muitas vezes o conceito regozijai-vos, alegrai-vos. A carta de Filipenses, onde Paulo encoraja a igreja, fortalece a igreja, consola a igreja de Filipe. Só que se nós entrarmos no contexto dessa carta, o apóstolo Paulo está no pior momento da sua vida. Primeiro, ele está preso pela guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana era uma guarda de elite do império. E ele estava num calabouço frio. Ele estava aguardando a sua morte. O contexto da carta, a igreja de Filipe é uma igreja pobre, que sustentou Paulo muitas vezes, e Paulo é muito grato a essa igreja. Ele registra a sua gratidão pelo sustento que essa igreja o ajudou, o fortaleceu nesse período difícil. E dentro, irmãos, desse contexto também nós percebemos que Paulo, ele não está preocupado com a sua condição, ele está preocupado com a condição das igrejas. Ele está preocupado com o avanço do evangelho. A mente dele está preocupada com o evangelho será pregado fielmente. A igreja ela vai se fortalecer em meio a essa tribulação, essa perseguição, essa morte em massa que está tendo de cristãos. Será que a igreja vai suportar? Essa era a preocupação de Paulo. Sem contar, irmãos, que essa carta ela tem pérolas. A famosa frase do apóstolo, aquele que me fortalece, meu alvo é Cristo, aquele que começou a boa obra em mim, ele fez justo para concluí-la. É dessa carta, é nesse contexto, aonde Paulo está nesse momento delicado da sua vida, de sofrimento. Ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso, eu posso fazer todas as coisas. A ideia é o que? Eu posso passar por qualquer situação ou circunstância. A minha alegria estará em Cristo. Eu me regozijo em Cristo. Meu filho está nas drogas, me regozijo em Cristo. Descanso e apoio minha fé em Cristo. Eu estou com enfermidade, estou com dor, estou passando por um período sofrido. A minha alegria está em Cristo. A minha certeza de salvação está em Cristo. Estou com o meu casamento em crise. Minha alegria está em Cristo. Eu me regozijo em Cristo. Os meus filhos estão perdidos em outros caminhos, meus filhos estão se envolvendo com coisas erradas. Descanso em Cristo. Minha alegria está em Cristo. Tive uma perca, perdi um ente querido. Meu consolo é o Senhor. Aqui Paulo mostra o segredo de você triunfar sobre a tristeza, tendo os olhos em Cristo. Paulo estava no final de um túnel escuro, mas ele estava vendo a luz de Cristo. Nesses dias, irmãos, talvez se o mundo, a humanidade, nós, tivéssemos uma fé um pouco mais robusta em Cristo e nos voltasse totalmente para Cristo diante dos períodos difíceis que passamos, a tristeza não alcançaria o nosso coração, mas sim a alegria. Por conta, irmãos, que o apóstolo Paulo é o pregador das boas novas de alegria. Como que uma pessoa que contém Cristo em seu coração consiste em
tristezas. Claro que hora ou outra, eventualmente, estaremos tristes, um pouco desanimados, mas com esperança viva em Cristo. Nesse tempo presente, nós, irmãos, temos que a cada dia apoiar a nossa vida e os nossos olhos têm que estar voltados para Cristo, assim como ele disse, o meu alvo é Cristo, vou deixando todas as coisas que para trás ficaram e avanço para Cristo, para o alvo é Cristo. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel e justo para concluir. Paulo tinha plena certeza que Deus o comissionou a ser pregador do Evangelho e Deus concluiria com ele essa missão, porque Deus é fiel. E aqui, irmãos, o que mais me traz entusiasmo e alegria ao meu coração é que o apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo nas condições que estava, ele não parou de pregar o Evangelho. O guarda pretoriano, que estava guardando ali a cela de Paulo, ouviu o Evangelho. Os irmãos que estavam para fora da prisão, ousadamente começaram a pregar o Evangelho. Eles falam, peraí, se Paulo está preso, prega o Evangelho para os pretorianos, para a guarda de elite, e eu que estou solto aqui, o que eu estou fazendo? Estou aqui com os braços cruzados, deitado em uma rede, eu vou pregar o Evangelho com ousadia em meio a essa perseguição. Pois o apóstolo Paulo preso está pregando, por que eu não posso pregar esse Evangelho de boas novas, de salvação, de alegria? Nós temos que conter em nós, irmãos, esse mesmo desejo, essa mesma vontade. Primeiro, irmãos, nós temos que ter essa alegria em Cristo. Hoje eu conheço pessoas, irmãos, que servem a Deus, que vivem na igreja, mas não têm a plenitude da alegria em Cristo, não têm a esperança em Cristo. E essa esperança em Cristo, essa alegria em Cristo, ela tem que reviver em nós. Ora, somos cristãos. O cristianismo nunca foi simples, de nunca passar por dificuldade. Por ser cristão, você nunca vai ficar isento de uma tristeza, de uma enfermidade, de uma doença terminal na sua vida. Talvez hoje, irmãos, o que é pregado a nós é que o crente não pode passar por dificuldade financeira, não pode passar por crise no casamento, o crente não pode ter doença. Não é nada disso. Se olharmos para as Escrituras, Paulo foi o homem que mais sofreu por amor ao Evangelho de Cristo. Se nós olharmos para as Escrituras, irmãos, se nós formos colocar um parâmetro que o crente não sofre por conta, o sofrimento do crente vem por conta que ele está em pecado, Paulo então pecou muito, porque foi o homem que mais sofreu por amor a Cristo. Paulo viveu, sofreu e morreu pelo Evangelho de Cristo. Ele vai dizer que ele está preso por um motivo. Só por um motivo, ele está preso, por pregar o Evangelho. Esse é o motivo que pegaram Paulo. A guarda pretoriana pegou Paulo e colocou numa cela de segurança máxima por conta que ele estava pregando o Evangelho. O motivo que ele estava preso, irmãos, era por conta da pregação do Evangelho. E hoje, irmãos, nós aprendemos muito com isso. Tiramos uma lição muito importante aqui. Hoje o nosso país é livre a pregar o Evangelho. Nós somos livres para estar na igreja glorificando a Deus. E ficamos dias, meses longe da igreja, longe da comunhão dos irmãos, longe da comunidade em que você ali é adepto. Não valorizamos, irmãos, o que está nos dado de presente. Em muitos outros países, agora, neste momento, os pastores estão sendo perseguidos, mortos, por conta da pregação do Evangelho. E nós aqui no Brasil, temos aí, somos livres a pregar o Evangelho, a proclamar a nossa fé, e muitas vezes, irmãos, não valorizamos isso. Aos domingos a igreja está bem vazia, talvez por isso é o motivo de ter muitos irmãos desanimados, frios, tristes, porque a motivação deles não está em viver para a glória de Cristo. Porque Paulo também vai dizer isso, o meu corpo engrandecerá a Cristo tanto na vida quanto na morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Que um dia, irmãos, que um dia nós venhamos dizer isso de todo o nosso coração. Tudo que viemos fazer vem ser para a glória de Deus. Se formos viver, vivemos para a glória de Deus. Se formos morrer, morreremos para a glória de Deus. E aqui, irmãos, para a gente concluir esse rápido vídeo, o apóstolo Paulo tinha essa alegria por conta de um motivo. Ele tinha a alegria e a certeza da salvação. Aqui Paulo está dizendo com isso, para mim viver Cristo morrer lucro, ele fala, tudo que tinha que ser feito por mim foi feito. Estou só aguardando a morte. Ou seja, com outros palavras, da morte é minha amiga. Ela me pegará e me levará para Cristo. Eu desejo
muito mais estar com Cristo do que permanecer convosco, ele vai dizer dentro dessa carta. Porque Paulo tinha certeza que quando ele morresse, ele ia ser elevado para Cristo, para o paraíso, para a eternidade. Paulo, ele gastou a sua vida pregando o Evangelho. Paulo, ele remiu o tempo, aproveitou o tempo de vida que ele tinha. A pregação do Evangelho, a dedicação dele era anunciar as boas novas de salvação. O Evangelho da paz, como ele costumava dizer. O Evangelho da reconciliação do homem pecador para com Deus. Paulo era um pacificador, trazia paz entre homem, pecador e Deus Santo. É isso que nós temos que fazer a cada dia. Triunfe sobre essa tristeza, triunfe sobre essa depressão, triunfe sobre esse medo, olhando para Cristo, meu irmão. Somente Ele dará esperança de vida a você. Somente Ele pode te curar. Somente Ele pode reverter essa situação que você está vendo. Somente a intervenção divina de Deus pode entrar dentro do seu coração e fazer com que você triunfe essa tristeza e vença essa tristeza tendo uma alegria mais consistente. Não em coisas, não em algo temporal, mas a sua alegria em Cristo Jesus. Triunfe sobre a tristeza em Cristo Jesus. Que Deus a abençoe, que Deus a fortaleça. Que Deus esteja fortalecendo cada irmão e cada irmã que vai assistir esse vídeo. Peço a você